Olá, turma do oitavo ano, bom dia. Chegando aqui hoje para mais uma aula, só que dessa vez a aula de língua inglesa, de inglês, né? Ou seja, sabe que de sexta ao nono ano nós temos as aulas de inglês e eu estou chegando hoje para trazer rapidinho uma breve aula sobre os personal pronouns ou pronomes pessoais na nossa língua. São os pronomes pessoais que tem também na língua portuguesa, que são aqueles pronomes que nós utilizamos para conjugar os verbos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, e a gente vai estudar esses pronomes também, só que na língua inglesa, em inglês. A gente vai explicar aqui cada um desses pronomes, dar alguns exemplos e na sequência estarei enviando os exercícios referentes ao conteúdo. Vou passar aqui para a gente ler, né? Primeiro eu coloquei aí a função dos pronomes pessoais. Tanto os pronomes pessoais em inglês quanto em português têm basicamente a mesma função, né? Os pronomes pessoais servem para substituir o nome de alguém, de algum animal, perdão, ou coisas nas frases que dizemos. Se você diz aí, por exemplo, o nome de uma pessoa e na sequência se refere a essa pessoa e não quer utilizar o nome dela, você pode utilizar como recurso um dos pronomes pessoais, fazendo a substituição do nome da pessoa por um pronome pessoal. Nesse caso aqui, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos, né? É, Colocar aqui os pronomes, vocês estão aparecendo aí na tela, para a gente trabalhar cada um desses pronomes pessoais. Aqui a gente pode ver que no português são apenas 6 pronomes, né? 6 pronomes. Aqui a gente tem, se eu não me engano, aí 7 ou 8 pronomes. A gente tem um pronome para homem, né? Eu ri. O she, que é para mulher, ainda tem mais um terceiro pronome aí, que é o it, que seria, eu vou explicar daqui a pouco na sequência. Vamos começar aí com o primeiro pronome pessoal I, né? Pronome pessoal I, que quer dizer eu em português, é a primeira pessoa do singular. Só uma observação com relação a esse pronome, ele sempre será escrito com letra maiúscula. E a letra I, né? A letra I é que a gente conhece, só que em português a pronúncia não é I, sim I. É, o segundo pronome é o pronome you, né? O pronome you. E na tradução é você. Segunda pessoa, you. Pode ser tu, né? Aqui a gente na nossa língua é tu, mas em português, aliás, em inglês é mais utilizado como você. Terceira pessoa, homem, né? Homem. Se for homem, nós utilizamos o pronome he, que quer dizer ele. Já para mulheres, meninas, a gente utiliza a forma she, que na tradução é ela. E tem esse outro pronome aí também da terceira pessoa do singular, que é o pronome it. Ele também é utilizado, a tradução é ele ou ela, né? Ele ou ela. Ele serve tanto para o gênero masculino quanto para o feminino, só que com observação. Esse pronome é chamado de pronome neutro. O que significa isso? Ele não é utilizado para pessoas. Eu coloquei aqui objetos e animais. Enfim, quando você for se referir é, a objetos, seres, tanto do sexo feminino, ou do gênero feminino ou masculino, que não seja pessoas, você vai utilizar esse pronome aí, né? Esse pronome it, é o pronome neutro. No português nós não temos a presença desse pronome, nós utilizamos ele ou ela para pessoas e também para animais ou objetos, enfim, para outros seres que não são pessoas. Vamos aí para a primeira pessoa do plural, é o pronome we, a tradução nós, né? E o you, vocês devem ter percebido aí que o you é igual lá ao segundo pronomezinho, a segunda pessoa do singular, o que vai mudar aí somente a tradução. Como é que a gente vai entender, né? Pelo contexto. O you é utilizado no plural, ou seja, quando eu for se referir, eu utilizar esse pronome, com certeza eu estarei me referindo a mais de uma pessoa, ou mais de um ser. Então, quando tiver no plural, quando estiver me referindo a mais de uma pessoa, a gente vai utilizar esse u aí, só que a tradução
vai ser vocês. É igualzinho a escrita, né? A escrita tanto da segunda pessoa do singular quanto da segunda pessoa do plural, mas a tradução, um é no singular e outro é no plural. Você singular, vocês plural. E por último aí a forma they, né? They, que é eles ou elas. Esse aí é utilizado, é o plural do pronome he, she ou it, né? A gente viu aí que no singular, para objetos e animais, a gente vai utilizar o it. Mas se for no plural, ele vai funcionar, vai ser o plural desse também, desse pronome. Não tem a terceira pessoa do plural só para objetos e animais. Se for vários animais, você vai utilizar esse mesmo pronome, porque é a forma correta. Não existe, como na terceira pessoa do singular, um pronome só para animais e objetos. Coloquei na sequência alguns exemplos do emprego dos pronomes. Como eu havia falado lá no início, esse pronome serve para substituir os nomes de coisas, né, de objetos, de animais, enfim. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Peter is student. A tradução seria Peter é estudante. Que caso a gente queira repetir esse nome, aliás, essa frase não queira repetir o nome Peter, a gente vai substituir Peter, né, por um pronome, o pronome correspondente. No caso, Peter é homem, eu vou utilizar o pronome he, que significa ele. Então, he is student, ele é estudante. O pronome he aí substituiu o substantivo, né, o nome Peter. No nosso português, nomes próprios não se traduzem, né, mas esse Peter é correspondente na língua portuguesa, como se fosse Pedro. Mas só lembrando aí, nomes próprios não são traduzidos. Segunda, né, Sarah is short, né? A tradução seria Sarah é baixinha, Sarah é baixa. Vamos fazer aqui, substituindo, fica Sarah, eu substituí por she, e fica she is short, ou seja, ela é baixa. Vamos ver aqui o segundo, aliás, o terceiro exemplo. Michael and I are friends. Michael e eu somos amigos, né? Vamos fazer a substituição dessas que estão destacadas, né? São duas pessoas, Michael e mais alguém, né? E eu, né? No caso aí o pronome pessoal eu, fazendo a tradução, fica we are friends, ou seja, Michael e eu quer dizer nós somos amigos. Traduzindo para o português, substituir ali pelo pronome we, que significa nós. Vamos para mais um exemplo, né? Aí tem um exemplo. Will and Carol are actors. Vamos fazer aí a substituição, né? A tradução seria Will e Carol são atores. Will and Carol quer dizer que são duas pessoas, eu estou falando de outras pessoas, então eu utilizo a terceira pessoa do plural. No caso, eles ou elas. Aí ficaria they are actors. Eles são atores. Então, isso aí é alguns exemplos do emprego dos pronomes pessoais, né? Que é utilizado aí para substituir os nomes. Espero que todos tenham compreendido. Vou mandar o exercício em seguida para melhor fixação do conteúdo e qualquer dúvida é só me chamar no PV. Abraço, bom dia, boas atividades para todos.